Suficiente para quê? Leitura bíblica. Livro do apóstolo João, capítulo 21, versículos 15 a 25. A palavra diz: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas, quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que, na ceia, havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando Orando em Família, um encontro com o Senhor através deste devocional. Um momento de fortalecimento da saúde física e espiritual. Blindar a nossa família, a criação de nossos filhos e o nosso relacionamento. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Estamos dando continuidade ao 7º módulo, falando sobre reconvocados e amparados na missão. E o versículo em destaque encontra-se em João 21, versículo 15. A palavra diz: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Amém. E graças a Deus. Suficiente para quê? Preste atenção. Como terminou a refeição de Jesus com seus discípulos? Um tempo de convívio entre eles? Um culto? Não. A refeição foi seguida por uma conversa séria entre Jesus e Pedro. Um interrogatório de Jesus sobre o amor de Pedro por ele. Isso me faz lembrar do início do meu casamento, quando eu perguntava ao meu cônjuge: você me ama? Muito ou pouco? Ele respondia: o suficiente. Assim como Jesus, eu não me contentava com esta resposta. O suficiente para quê? No momento em que Jesus faz Pedro se posicionar sobre o amor por ele, Jesus se dirige à verdadeira fragilidade humana do discípulo e à sua responsabilidade. E a resposta de Pedro reflete bem a consciência que ele tinha de suas falhas. Mas ele também sabe que Jesus conhece o seu amor e comprometimento, que mesmo nos momentos de queda, ele continua sendo um discípulo. Esse diálogo nos dá uma bela definição do que é ser um seguidor de Cristo. Um homem ou uma mulher que sabe dos seus limites
e da sua condição de pecador, que nem sempre está firme na fé. Ele tem a certeza de que tudo o que crê, mesmo que às vezes não tenha muita coragem, sua segurança é que está em Cristo, na sua fraqueza e além de suas infidelidades. Quantas vezes nós precisamos ser confrontados pelo Evangelho para que possamos avançar na direção apontada por Deus, para obedecer e recomeçar? Jesus nos encoraja a avançar, a não olhar só para as nossas forças e conhecimentos, falhas ou fracassos, mas para o poder e a força que Ele opera através de nós. Se você me ama, diz Jesus, não volte para os velhos hábitos, não volte para casa, não espere um grande sinal. Vá em frente e viva a missão que eu estou lhe mostrando hoje. Palavras, palavras e palavras que alimentam. Compreendendo o livro de João, capítulo 21, versículo 15, antes de subir aos céus, o Jesus ressuscitado dirige-se a Pedro e lhe pergunta 3 vezes, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Por que 3 vezes? Não existe uma resposta única para essa questão. Nada impede, entretanto, que examinemos a reação do apóstolo Pedro diante do interrogatório a que foi submetido. Perguntando pela 3ª vez, Simão entristeceu-se pela insistência incômoda e exclamou, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O problema, aparentemente, não resiste naquilo que Jesus sabe. A questão, melhor dizendo, a grande questão, não estava no mestre, mas no discípulo. Dá a impressão que Jesus quer o nosso amor de uma maneira consistente, transparente e determinada. Nós cristãos sabemos das vezes que negamos o nosso Senhor, das vezes que esquecemos do seu amor. As expressões do mundo são poderosas. Os apelos do mundo são sedutores. Manter um comportamento de amor a Cristo exige mais do que gostar da igreja. Exige mais do que encantar-se com a profundidade da Bíblia. Amar a Cristo é um salto existencial sem retorno. É um salto de fé, no qual investimos nosso passado e o nosso futuro. Amar a Cristo é sofrer a inamizade do mundo, mas é, na sua dinâmica, nos alimentar da própria existência do Senhor, porque Deus é amor. Continuando com nosso entendimento, então em João 21, versículo 18, descobrimos a razão pela qual Jesus estava perguntando a Pedro se ele o amava. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Deus me desafiou com esse texto bíblico porque eu tinha o meu próprio plano e estava seguindo o meu próprio caminho. Se realmente queremos a vontade perfeita de Deus, Ele pode nos pedir para fazermos coisas que não queremos fazer. Se realmente o amamos, faremos o que Ele nos diz para fazer e deixaremos que Ele faça aquilo que quiser em nossa vida. Quando Jesus disse as palavras em João 21, versículo 18, creio que Ele estava nos mostrando que, quando somos cristãos novos e menos maduros, vamos para onde queremos ir. Como cristãos bebês, fazemos o que queremos fazer. Mas à medida que amadurecemos, devemos estender nossos braços e nos entregarmos a Deus. Devemos estar dispostos a segui-lo a lugares que talvez não queiramos ir. Vamos ser rápidos em segui-lo, onde quer que Ele nos conduza. A palavra de hoje para você, meu irmão, minha irmã. Você vai dizer um eterno sim a Deus hoje, mesmo que não saiba para onde isso pode levá-lo? Reflita. As palavras de hoje foram semeadas em nossos corações para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre, grande Mestre. Somente o Senhor tem a força que precisamos para levantar e continuar caminhando. Seja a nossa fortaleza, seja a nossa força, que possamos conhecer cada vez melhor e ver sempre adiante nosso Senhor. E obrigado por nos alertar e ter tanta paciência para conosco. Como precisamos, muitas vezes,
Quando estávamos prontos para desistir, o Senhor voltou, estendeu a mão e nos chamou. Bendito seja aquela mão e aqueles que deram suas mãos para o Senhor usar. Eu te agradeço, Pai, Senhor, pela graça de ser teu discípulo. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro. Espero você e a sua família em nome de Jesus.